Eu gostaria de dar continuidade à mensagem da manhã. Vamos abrir Deuteronômio 7. Farei a leitura, então. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus e os aveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente a destruirás. Não farás com ela aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derribareis os teus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos ama e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumpre os seus mandamentos. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, se, ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob o juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará, te fará multiplicar, também abençoará teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá em ti nenhum homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirá todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso te seria por cilada. Se disserem no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-á de que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que vi nos teus olhos e dos sinais e maravilhas e mão poderosa e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos as quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam
os que ficarem se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus te entregará e lhes infligirá grande confusão, até que sejam destruídas. Entregar-te-á também na mão os seus reis, para que apagueis o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te até que destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre eles não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são uma abominação ao Senhor teu Deus. Não meterá, pois, coisa abominável em tua casa, para que não seja amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Que Deus aplique a sua palavra. Nosso Deus, ainda em continuidade, disposição à tua palavra, continua nos iluminando, Senhor, mostrando, revelando o segredo da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Deus, abençoe as reuniões dos santos, que ali também o seu nome seja glorificado e o Senhor seja revelado a todos os ouvintes. No nome de Jesus, amém. É muito sério em Israel a infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal era punida com morte por apedrejamento. Há, inclusive, uma passagem que se a mulher traísse, por exemplo, o marido, mas não fosse pega, mas o marido ficasse desconfiado, ele não tinha como provar que ela traiu. Ele fica com, diz assim, espírito de ciúme. Então, ele poderia levá-la ao templo. Então, essa coisa que era secreta ia virar pública, todo mundo ia saber, porque ela ia passar por um cerimonial. Então, ela era apresentada ao sacerdote, os cabelos eram deixados livres. Ela entrava numa parte lá do templo, o sacerdote pegava uma poeira do templo, colocava no copo com água e então pronunciava a bênção ou a maldição. Se ao ingerir a água ela tivesse traído, o seu ventre inchava, ela ia ficar estéril. Então era uma forma que Deus tinha para fazer descobrir que o marido estava enciumado. Ora, se ele apelasse para tal coisa, todo mundo ia saber que havia algum drama na família dele, né? Se a mulher, ao tomar água, não ficasse estéril, então significava que ela era inocente. Então foi uma acusação, uma dúvida que não procedia. Então era algo muito complicado. Para nós percebermos que também a traição espiritual, nós trairmos a Deus, é algo muito grave diante do Senhor. Nós já falamos algumas coisas, mas eu vou continuar. Indício de traição espiritual. Vejam aí. O infiel a Deus será privado das bênçãos da aliança do Senhor. Vejam o versículo 12, leiam comigo. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e o cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre o juramento a teus pais. É uma promessa feita ao fiel, ao que anda com o Senhor, ao que honra o Senhor. Ele seria abençoado. Então eu estou falando de maneira negativa aqui. E o homem que não guarda os mandamentos do Senhor? Na mente do adúltero, as obrigações são responsabilidades do Senhor, mas ele se esquece que a união com Deus em Cristo há deveres de ambas as partes e punições, caso haja quebra de contrato.
Né? Na mente da pessoa adúltera, só o esposo ou a esposa fiel tem a obrigação de seguir a lei. Ele não, ele é livre da lei. Então a pessoa que está traindo o Senhor diz: não, quem tem a obrigação de me abençoar é Deus, eu vou viver a minha vida. Mas não é isso que reza o contrato. No contrato, Deus promete abençoar o fiel e punir o infiel. O pulador de cerca espiritual confunde caráter generoso de Deus com fraqueza e sai atrás dos prazeres transitórios do pecado, certo de que, se for descoberto, Deus não lhe aplicará nenhuma pena, porque Deus é amor. A gente lê, e as pessoas enfatizam muito isso nos dias atuais: Deus é amor. Se Ele é amor, não vai me maltratar, não vai me bater. Ora, os pais terrenos amam os filhos, e quando os filhos erram, eles batem, mas não deixou de amá-los. Eles continuam amando apesar da surra. Deus deu uma surra em Davi. Deus feriu a Davi, servo do Senhor, porque tinha cometido adultério. Matou o filho que nasceu daquela infidelidade, né? Levantou a espada contra a família dele, contra o seu povo, e fez com que o que ele tinha feito em oculto fosse feito contra ele de maneira em pleno dia, né? Todos perceberam ali em Israel. Então, meus irmãos, sim, o nosso Deus é misericordioso, é compassivo, é perdoador, mas Ele não inocentará o culpado. Ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Muitos na igreja estão atrás das bênçãos da aliança, mas são negligentes dos seus compromissos com Deus. Meus irmãos, claro que a gente pode e deve buscar o Senhor. Pai Celestial, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas nós precisamos lembrar que também temos responsabilidade diante de Deus. Temos um compromisso com Deus de honrá-lo por onde nós andarmos, por onde nós caminharmos, com que pessoa nós termos contatos, devemos dizer com clareza que somos servos do Deus Altíssimo. O 13 diz assim: Ele te amará, Deus. Não só te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Observe que o fiel seria envolvido com a mão poderosa de Deus. É dito, quando Satanás tem aquele diálogo com Deus, o Senhor tem abençoado a Jó, tem abençoado o trabalho de suas mãos, o Senhor está protegendo Jó, tira a sua cerca dele e verá se ele não blasfema na tua face. De alguma maneira, todo crente é cercado dessa proteção. Não quer dizer que não haverá males, mas é cercado da proteção. Diz o Salmo: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos se levantaram contra nós. O adúltero espiritual, por ser descuidado em seus compromissos com Deus, vai experimentar escassez da providência divina. Está traindo o Senhor? Lembra que o Tiago expondo Oséias, Deus tira Gomer daquela situação, casa com ela, lhe dá tudo, mas ela, depois de um tempo, vai atrás dos seus amantes. Ela concebia: são os meus amantes que me dão. No caso ali, são os deuses. Ela buscava os outros deuses, Israel buscava os outros deuses, achando que os outros deuses é que os fazia prosperar.
Não, meus irmãos, de maneira alguma. Deus é que nos faz prosperar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então Deus promete no profeta Malaquias encerrar os céus para que não haja chuva, consequentemente não possa haver colheita. Se houver colheita, ele vai mandar o gafanhoto. Lá no tempo de Joel mandou 4 tipos de gafanhotos que consumiu a terra. E não só consumiu a terra, mandou a seca e o fogo, foi consumindo também muitas coisas. Então a pessoa que não honra a Deus, se não está honrando a Deus, sim, o nosso Deus pode fechar portas. Deus pode fechar portas, atrapalhar a vida do crente, porque não está andando no caminho que Deus deseja. Não quer dizer que Deus retira tudo, porque até o ar é uma graça de Deus, ele continua respirando, mas Deus começa a fechar a porta. Quando lê o Velho Testamento, Israel sempre está em aperto, não por causa de que os inimigos são fortes, mas porque eles são infiéis ao Senhor. A falta de zelo para com Deus vai acarretar na subtração do favor divino em qualquer área da vida do infiel. Então, em vez do indivíduo receber chuva de bênção, vai receber chuva de maldições. Deus vai amaldiçoar. Maldito será ao levantar, maldito serás ao sair. O Senhor será contigo, vai colocar todas as doenças dos egípcios em você. A ideia é de seguinte, que Deus vai ser contra o sujeito. Ele não vai ter sossego até que ele faça como o filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, trate como um dos teus empregados. Os descendentes do irresponsável para com Deus podem sofrer com consequências dos maus caminhos da infidelidade. Não pense não que o fato da gente pecar sozinho, sem a ausência dos parentes, não afetará a família. Afeta a família também. Porque ele diz, olha, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. O pai pecou. Lembra Acã? Foi Acã que escondeu a capa, o ouro, a prata. Mas Deus, quando mandou chamar, chamou Acã, a mulher, os filhos, os gado, tudo, e tudo foi punido por causa deste pecado. Não devemos nos enganar, o pecado nosso é tão sério que pode atingir 4 gerações nossas. Mas também, se nós formos obedientes ao Senhor, até 1000 gerações. É interessante que quando Deus está para destruir Israel, diz que Deus se lembrou de Davi, diz, por amor do meu servo Davi, não vou destruir. Então aquela geração era abençoada, não recebia o castigo pleno por causa da vida honrosa de Davi na presença de Deus. Versículo 14, leamos. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá em ti nenhum homem, nenhuma mulher estéril dentre os teus animais. Lembra essa expressão bendita aqui? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O homem que não é fiel ao Senhor não manifesta o fruto do Espírito Santo, porque seu comportamento carnal entristece o Espírito de Deus. Não vai manifestar a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fé, a temperança,
que é algo que o Espírito produz na nossa vida. Isso estará ausente de nós, porque os que andam na carne não podem agradar a Deus, né? Não há possibilidade. Andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. O testemunho do crente infiel é estéril, não leva ninguém a Cristo, não influencia ninguém, causa escândalo diante dos homens e envergonha o nome de Deus. É por isso que ele está falando, não vai produzir absolutamente nada, só maldição. E daquela igreja, fulano e tal aí, a igreja é prejudicada, no trabalho ninguém dá fé, por causa do testemunho daquele crente, né? Diz o Senhor, o meu nome é blasfemado entre os pagãos por vossa causa. O testemunho, as orações do adúltero não chegam à presença de Deus por causa da sua imoralidade espiritual. Ele pode até orar, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes nos vossos prazeres. A oração dele é infrutífera, a vida dele é infrutífera. Seus cânticos ao Senhor, quando entoados, ofertas, quando depositadas no gasofilácio, são consideradas pelo Senhor como desprezíveis e vai atrair a ira de Deus. Ele canta, isso causa, é como alguém desafinado cantando para Deus, e não estou gostando. E quando coloca a oferta, ainda que seja muita, Deus não aceita, não gosta. O Senhor chega a dizer ao profeta Isaías: eu estou cansado das orações, dos cânticos, dos sacrifícios. Fecha essa porta. Isso não me agrada. É o homem fiel tentando enganar o Senhor. O homem que vive negando ao Senhor e mesmo assim participa da ceia do Senhor, receberá o castigo divino. O pulador de cerca vai, aí depois chega em casa com a maior cara de pau, meu bem, tal. Às vezes a pessoa faz assim na ceia, anda por caminhos tortuosos, mas vem participar da ceia. Aí o Senhor diz: sou infiel, por isso há entre vós fracos, doentes e poucos que dormem, né? Porque se vocês julgassem a si mesmos, não seriam julgados pelo Senhor. O versículo 16 ou 15: o Senhor afastará de ti toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios. As pragas veio com algum tipo de doença, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Que coisa! Deus, aí alguém diz assim: Deus não coloca enfermidade. Coloca sim, coloca e coloca às vezes enfermidades gravíssimas, como botou em Jorão, um dos descendentes de Davi, porque matou seus irmãos, mais justo do que ele. Deus fez com que ele tivesse uma enfermidade no intestino, e o intestino dele saiu, ele morreu em grandes agonias. A certeza de salvação, fruto do andar com Deus, não é experimentada pelos adúlteros espirituais. Quem não anda com Deus nunca pode dizer: estou salvo em Cristo Jesus. Se está dizendo, é enganoso o coração, tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Só tem certeza, diz o apóstolo Pedro, quem produz as virtudes que estão narradas ali no capítulo de Pedro, 2 de Pedro. Não lerei aqui. Então, a fé, a fidelidade, a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A vida santa de coração e de obras passa longe do homem que pensa estar enganando o Senhor. Esse homem é
imundo interiormente e imundo exteriormente. Ele não tem nenhum resquício da verdadeira santidade a qual agrada ao Senhor, não é? Infelizmente, esse homem é totalmente destituído da graça de Deus. A vitória sobre a tríade do mal, a carne, o mundo, o diabo, não faz parte da vida do homem que não é sincero com Deus. Ele não consegue vencer os inimigos da fé. O diabo sempre está passando rasteira nele. A carne sempre está aflorando na vida dele. O mundo sempre enche seu coração, porque ele não tem a armadura de Deus com qual ele pode vencer todas as ciladas do diabo. Ele é vulnerável, ele está abandonado à sua própria sorte. Juízos em qualquer área da vida se abate sobre o homem que não teme a Deus, mas que insiste em andar na imoralidade espiritual. Então, nós não devemos limitar uma disciplina de Deus simplesmente na eternidade, fogo eterno que é terrível, mas Deus pode nos atingir em qualquer área da vida por causa da nossa desobediência. Indício de traição espiritual: o infiel a Deus teme os inimigos da fé e cede às suas vontades. Vejam no 16, leamos: consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirá seus deuses, por isto seria possilado. O que está traindo ao Senhor não elimina de sua vida os princípios pecaminosos, malignos, carnais e mundanos, como Deus lhe ordenou, mostrando algum tipo de afeição aos caminhos antigos. Quem lê Juízes, quem já leu o livro de Juízes, vai ver. Vai dizer que a tribo de Judá não destruiu fulano de tal, a tribo de Benjamim não destruiu fulano de tal. Deus mandou destruir, mas eles não destruíram. Fizeram algum tipo de aliança, de acordo. Deus mandou consumir, as pessoas não consomem. Isso vai trazer, então, uma cilada. Quando eu conservo alguma coisa pecaminosa próximo de mim, eu vou certamente cair. Você pode imaginar nossa irmã, nossa mãe Eva. Ela passava lá pelo centro do jardim, mas parece que ela nunca olhava para a árvore da vida, porque as duas estavam ali, mas o diabo chamou a atenção da árvore da ciência do bem e do mal. Ela disse: não, eu quero a árvore da vida, Deus não me proibiu, mas ela não pensou em comer, né? Cuidado com essas coisas ruins na vida. O namoro com o pecado vai despertar a velha natureza e chamará a atenção do diabo, que usará o mundo para induzir o crente a cometer adultério espiritual. Não se engane, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando nós nos engraçamos a qualquer tipo de pecado, diz Efésios, não deis lugar ao diabo. Deu lugar, saiu do bando, saiu do caminho, aí o diabo vai cercar. É assim que os leões ficam, na espreita, olhando o rebanho, procurando o fraco, procurando o novo. Ele não vai no forte, não vai encarar um touro forte, não, porque ele pode tomar uma chifrada e morrer. Ele fica, vamos procurar. E o que é que ele faz? Eles fazem o bando disparar e se concentram no jovem e no doente para grampeá-los. Cuidado. Compete ao homem que tem aliança com Deus eliminar seus antigos amores e resistir a novos amores que contrariam o contrato que ele livremente fez com o Senhor. Não. Eu vi uma história que Agostinho, a menina, ele já foi
de prostíbulo, dessas coisas, né? E a menina chamando o nome de Agostinho, 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 e ele seguindo o seu caminho. E quando parou, ele disse para ela: eu não sou Agostinho mais. Aqui tem um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? Compete ao homem que tem aliança eliminar. Vamos destruir. Lembre, não é destruir do vizinho, não é destruir do pai, da mãe, da nossa vida. É da nossa vida que temos de destruir aquilo que pode nos seduzir ao caminho mau. Versículo 17 diz: se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-á de que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Maior o que está em nós do que o está no mundo. Porém, o infiel se sente impotente contra o pecado. E, de certa forma, somos impotentes. Sem mim, nada podeis fazer. E porque se acha impotente, eu sou fraco, eu sou uma galinha da Angola, cede com facilidade a seus encantos, mas não considera que aquele que é todo-poderoso habita no seu corpo mortal. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sim, eu posso ter desejos ruins, eu posso ser tentado, mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O medo de sofrer por causa do seu Senhor tem influenciado muitos a uma vida que não agrada a Deus, para não participar da agonia da cruz. Muitos estão assim, cedendo às tentações, porque não querem ser escanteados por amigos, por vizinhos, por parentes. Não querem ser reconhecidos como verdadeiramente um crente no Senhor Jesus Cristo. Não querem perder a boquinha e por isso se mesclam, ficam no namorico com a carnalidade, tentando agradar os dois senhores, o que é impossível. Não podeis servir a dois senhores. Na visão do adúltero espiritual, a infidelidade se justifica, porque o pecado é mais forte do que Deus, e que não é verdade, o que não é verdade, porque o pecado vai desaparecer, mas Deus sempre será. Ele sempre tem a ideia, lembre quando, olha, por que é para você traindo a sua esposa? Sua esposa é bonita, sua esposa lhe trata bem, seus filhos são lindos, mas eu não aguento, eu sou fraquinho. Ah, meu Deus. Deus não... Paulo dizendo a Timóteo que Deus nos deu espírito de poder e de moderação. 19. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. O homem que deixa de servir a Deus para se dedicar àquilo que é passageiro é reprovável, não consegue enxergar a grandeza de Deus pelas obras da criação. Oh, meus irmãos, Deus é grande demais. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele não consegue ver que Deus é muito grande, que Deus é muito poderoso. O homem que nega fidelidade ao Senhor não valoriza a grande salvação que Deus realizou por meio de Cristo para lhe conferir a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não olha isso, nem só a grandeza de Deus, o poder de Deus pela criação, mas o poder da cruz. Olhai para mim e sede salvos,
todos os moradores da terra. Como é que um homem desse vai pular a cerca vendo esse Deus grande e amoroso? O homem que pula a cerca não valoriza as experiências grandiosas que teve com Deus no início da sua vida, mas volta ao chiqueiro da imoralidade, tentando viver nos dois mundos que são completamente antagônicos. Sim, meus irmãos, é a porca lavada que volta ao lamaçal. Meus irmãos, as pessoas que entram na igreja e Hebreus falam assim: aqueles que provaram o dom celestial, as bênçãos futuras e retornaram, não há como mais salvá-los, porque Deus tem mostrado, cada um aqui tem sido agraciado pelo Senhor. Outro dia eu estava vendo a foto de Arthurzinho, pequenininho. Oh, como tem. Deus tem abençoado a Daniela, tem abençoado o Joil, tem nos abençoado o Saulo, eu tenho Juliana, né? Agora já tenho o Netinho. Como Deus tem nos abençoado, irmão? Como é que a gente pode assim negar esse Deus vivo e verdadeiro? Os juízos de Deus, registrados nas Escrituras contra seus adversários, não se sensibilizam o infiel a deixar o seu caminho tortuoso. Nós sabemos o que aconteceu a Sodoma e Gomorra, nós sabemos o que aconteceu ao reino do norte porque desobedeceu a Deus, nós sabemos o que aconteceu ao reino do sul porque desobedeceram a Deus. Então, se nós sabemos e mesmo assim continuamos no caminho errado, é porque não damos fé na palavra do Senhor. O 20 e 21 diz: além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem se esconderem diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O infiel não crê na promessa protetora divina para seu povo e busca na conformação com o mundo escapar das dores da fé em Cristo. Meus irmãos, Deus é fiel. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. O infiel não acredita nisso, não acredita que Deus protegerá ele e guardará de todo mal. Então ele vai por outros caminhos buscar esse conforto, essa segurança. Os inimigos do Senhor serão destruídos pelo próprio Deus, mas o homem que duvida da palavra de Deus procura se apoiar nos dois lados, na esperança de usufruir dos prazeres mundanos e depois usufruir da vida eterna. Mas não sabe ele que é impossível servir a dois senhores. Não haverá chance naquele dia. Quando alguém disser: estou aqui, Senhor, o Senhor dirá: não te conheço. Ah, mas eu profetizava, eu evangelizava, eu dizimava, eu ofertava. Não, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por último, indício de traição espiritual. O infiel a Deus não aceita a demora da intervenção divina. Observe o 22. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, diante de ti. Não poderá destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Esses crentes fracos, né, traidores, eles acham que Deus tem de fazer e resolver todos os dramas da vida dele num momento só. Mas não é assim que funciona. Se você vai fazer um tratamento de dente, a doutora vai marcar várias sessões. Já pensou? Fazer limpeza, fazer canal, em um dia só, nem ela vai aguentar e nem você vai ficar com a boca aberta ali, aguentando, e a dor que causa isso. Então é preciso, em sessões, devagarzinho, Deus vai tirando, removendo os obstáculos da nossa vida. É isso que nos fala aqui. Pelo fato de Deus permitir infortúnio na vida do cristão,
O crente oscilante busca conforto no erro como uma afronta ao Deus vivo e verdadeiro, porque o fez passar por situações amargas, mas ele se esqueceu de que Deus tinha lhe alertado que no mundo tereis aflições. Eu tomei a minha decisão pelo lado do Senhor, mas aí estou sofrendo economicamente, a minha saúde está abalada, então eu vou dar um pulo ali, além, para tentar satisfazer esses desejos. Meus irmãos, lembre-se que toda pessoa que está traindo, as alegações são falsas, porque o companheiro, a companheira tem cuidado. O processo de santificação é paulatino, porque não suportaríamos a extração imediata do mal da nossa vida. O crente mal criado com Deus se entrega ao desejo impuro do seu coração, porque não quer se submeter ao tratamento do Senhor. Meu irmão, é devagar que vai tirar os... Já pensou Deus querer arrancar de vez? Vai doer muito, irmãos. Então é um processo, mas esse crente mal criado não quer se submeter ao tratamento. Muitas vezes, eu não vou no dentista, não vou. Mas tem dia, rapaz, seu dente está cariado, não vou. Aí vai piorar. Se submeta a Deus, faça a vontade de Deus, ainda que seja dolorosa, mas vai passar e você vai ter saúde. Para termos uma noção da nossa pecaminosidade, do nosso coração, Deus usará as experiências da vida para abrir os nossos olhos e levar a odiar o pecado, mas o rebelde só deseja momentos felizes e por isso corre apressadamente ao encontro do pecado. Lembrando que o próprio pecado traz dor, muita dor. No meu tempo não tinha isso. Quando fumava-se, tinha até um cowboy, ao Arizona, Avante, um cara bonito, né? Hoje no cigarro tem assim, o cigarro causa câncer e tal, né? O pecado tem dramas, né? Vai doer muito mais do que o processo de santidade. Problemas existenciais experimentados pelos crentes volúveis têm o poder de fazer pecar contra o Senhor por achar injusto a atitude divina para com ele. Meus irmãos, no mundo tereis aflições. A semente que cai entre rochedos, ela cresce vibrante, mas quando vem a tribulação, ela abandona o caminho do Senhor. Não, irmão, nós estamos com o Senhor, seja na alegria ou na tristeza. Versículo 23. Mas o Senhor teu Deus te entregará, lhe infligirá grande confusão, até que sejam destruídas. 24. Entregar-te-á também nas mãos dos seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-lhes, até que o destruas. Nenhuma desgraça que possa nos alcançar poderá nos derrotar em definitivo. Mas com certeza vamos vencer no nome do Senhor. Porém, assim não pensa o insensato. E fica impaciente na hora da angústia e busca no pecado o refrigério para as suas dores. Sede paciente na tribulação e na oração, perseverança. Vivemos neste mundo em um campo de batalha, mas assim não pensa o tolo que vive despreparado e é seduzido por Satanás e desagrada ao Senhor. Irmãos, vigiai, diz o Senhor, vigiais para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus não age conforme o calendário humano, mas atua conforme o seu plano eterno. Eu não vou destruir logo todos eles, não, para que vocês não sejam prejudicados. Mas Deus chega sempre na hora exata para a glória do seu nome. Deus nunca chega atrasado, mas compete a seus servos esperar. Esperei pacientemente pelo Senhor,
Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. O caminho da fé em Deus é espinhoso nesta jornada, mas no fim há uma coroa de felicidade. O Senhor dirá: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o que é reservado para vós. Eu faço algumas afirmações para fechar a mensagem. Não há uma boa recompensa para quem é infiel para com Deus. Inclusive tem um versículo que é muito mal usado. Se eu sou infiel, Deus é fiel e não pode negar a si mesmo. A ideia que a pessoa está dizendo é assim: mesmo que eu seja infiel, Deus vai ser fiel. O que quer dizer é o seguinte: se você for infiel, como Ele é fiel, Ele vai lhe dar o que você merece, que é o castigo. Mas se você for fiel, Ele vai te abençoar. Ele é fiel no que Ele falou: eu vou abençoar os que me amam e vou punir os que me odeiam. A ausência de andar com Deus no dia a dia revela quebra de compromisso para com o Senhor. Não é só andar parecendo crente na igreja. Tem de ser crente no trabalho, na bola, no jogo, na diversão, em todo o nosso caminho. Não avalie a sua vida pelo outro. Tem gente que diz: se for depender de outro, eu vou entrar no céu. Deus vai fazer assim, vai me jogar, porque se depender de Paulo Simões, eu estou entrando de avião a jato. Meus irmãos, não examine a vida minha pela sua, não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai ficar frente a frente com o Senhor, e o Senhor vai passar um telão da sua vida para você ver se você falhou ou não na presença de Deus, né? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se houver arrependimento do adultério espiritual, Deus perdoará e restaurará a nossa sorte, né? Sempre a chance de voltar para Deus. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Que Deus nos abençoe.